Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem aí localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos. Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E vem com o tio. E agora, pessoal, nós vamos para a nossa sexta aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tá bom? Estamos aqui no volume 1 do Referencial Curricular, que trata da introdução. E nós vamos falar agora sobre aprender em situações orientadas. A organização, pessoal, de situações de aprendizagens orientadas, né, ou que tenham necessidade da intervenção direta do professor, ela permite que as crianças elas trabalhem diversos conhecimentos. Então, assim, não é só importante aquela organização curricular livre, em que a criança, através da brincadeira livre, ela constrói seu conhecimento ali. Mas tem certos pontos aí que necessitam da intervenção direta do professor. O professor tem que estar mediando a criança ali para que o acontecimento já ia lançando minha primeira pérola, né? O acontecimento aconteça, para que o desenvolvimento aconteça. Então é necessário. E essas situações aí de organização que necessitam do professor, elas permitem que a criança elas trabalhem com diversos tipos de conhecimento, tá? Só que essas aprendizagens elas não podem depender unicamente do professor para serem criadas essas propostas. Elas têm que depender também da escuta das crianças, ou seja, a partir daquilo que as crianças conversam na hora de atividade, despertam seus interesses ou relatam suas experiências. A partir daí o professor vai começar a trabalhar. Para quê? Para que através da compreensão que o professor tem das crianças, né, elas possam desempenhar a experimentação e o erro, né, na construção do conhecimento, uma vez que a criança ela vai errar bastante. E esse erro não pode ser visto como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva que vai auxiliar muito a criança no seu desenvolvimento. A intervenção do professor é necessária por quê, pessoal? Para que na instituição de escola infantil as crianças possam, em situações de interação social ou sozinhas, né, elas possam ampliar suas capacidades de apropriação de conceitos nos códigos sociais das diferentes linguagens por meio da expressão e comunicação de sentimentos e ideias, da experimentação, reflexão, elaboração de perguntas e respostas, tá? Da construção de objetos e brinquedos. Então, assim, gente, a criança ela vai ampliar suas capacidades em diversos segmentos através dessa intervenção do professor. Então ela se faz necessária. Muitas vezes o professor vai deixar a criança ali trabalhar sozinha, construir através dos seus erros aí sua própria margem de conhecimento, mas normalmente o professor tem que fazer a intervenção para quê? Para que ele dê aquele famoso chute inicial, né, na proposta, e a criança a partir dali possa correr atrás, buscar por si própria. Mas é necessário sim essa intervenção do professor, porque senão a criança pequena, principalmente na educação infantil, a criança não sai do lugar. Para isso, o professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias e por aí afora, das crianças com as quais trabalha, respeitando suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização. Então o professor, primeiramente, ele precisa conhecer os alunos. Tem aquele professor que fala assim, eu não estou aqui para ser tio de ninguém, para ser vovô nem mamãe de ninguém, eu estou aqui para dar aula. Gente, dar aula significa, primeiramente, você ouvir o aluno. Gente, o Paulo Freire lutou muitos anos por essa emancipação, tá? Então nós não podemos hoje dar uma regredida e achar que o professor é detentor do conhecimento, de forma alguma, tá? Então nós temos que fazer o quê? Precisamos primeiramente conhecer os alunos. Como que a gente conhece os alunos? Perguntando da vida dele? Não, através das rodas de conversa. A gente coloca um tema e deixa eles contar a história. E pode apostar, eles contam a história. Já me contaram cada situação ali que eu preferia nem ter ouvido. Então, assim, eles contam, eles falam sobre a vida deles, sobre as experiências deles. E através disso, tem pais até que não gostam, né? Porque a criança acaba falando um pouquinho demais. Mas assim, através dessas experiências é que a gente consegue conhecer cada criança e ver como trabalhar com cada uma delas. Claro, o professor não vai montar 35 currículos numa sala de aula, ele vai montar um só. Só que ele vai procurar trabalhar respeitando o tempo de cada um, a etnia de cada um. Agora, por exemplo, o professor vai pegar uma Páscoa, a gente enfiar um tema de Páscoa na garganta de uma criança que tem ali uma determinada religião, que não pratica aquilo, os pais não aceitam, a criança ela nem entende aquilo porque ela não tem contato com aquilo em casa. E aí o professor quer enfiar aquilo na garganta da pessoa dizendo, não, isso aqui é importante, porque isso aqui é da nossa cultura religiosa, da nossa cultura cristã, e a criança nem é cristã. Então assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então por isso que precisa estar falando aqui, que a gente fala, né,
respeitando aí a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias, né? Você vai falar, por exemplo, tem uma criança ali que é da cultura indígena. Aliás, aqui em Guarulhos, por exemplo, nós temos aí uma verdadeira explosão de bolivianos aí nos últimos anos. E assim, a criança não entende nada da nossa cultura, tá chegando agora, tá nascendo, e os pais nem abrem esse tipo de coisa, né? Para eles são bolivianos, eles vieram aqui só para ganhar a vida, porque o país deles lá é um horror, então eles vêm para cá. Agora, isso não é preconceito também, pessoal, só tô dizendo. Né, vem pra cá porque o país deles não é bom. É igual o mexicano que vai para os Estados Unidos. Por que vai para os Estados Unidos, gente? Porque lá no México as coisas é difícil. Então eles vão para os Estados Unidos ganhar vida. Tá? Então, a mesma coisa. Boliviano vem para o Brasil aqui porque lá é ruim, então eles vêm para cá. Só que eles se fecham, eles não aceitam assim, tipo, eu não sou brasileiro, não, eu sou boliviano. Ele sonha que um dia a Bolívia vai ficar bom e ele vai voltar para lá e vai viver o sonho dele. Então eles se fecham, eles não se abrem para a cultura. Então eles vêm aqui, né, que precisam estudar, colocam os filhos nas escolas, mas eles fecham os filhos de uma forma que não pode ter ensino religioso, não pode ter coisa assim. Inclusive, eu já falei isso em algumas aulas, que tem aluninhos, e não é um só não, é mais de um na minha escola, que a gente, às vezes dá risada, mas não é dar risada debochando da criança, porque assim, os pais colocam isso na cabeça das crianças. A criança chega lá, você vai falar de uma coisinha assim, ela, não, é tu chabo, né? A mamãe falou que essa igreja aí é do chabo, a nossa igreja é de Deus, as outras igrejas é do chabo. Então a gente dá risada, porque a criança, né, fala, tudo é do diabo, gente, só a igreja dela que presta. Então os pais, inclusive, são muito fechados. Aí você vai falar, por exemplo, de coisas culturais. Nossa, que uma criança ali boliviana, ela não entende, ela não tem contato com aquilo, e se dependendo da família, nunca vai ter. Então você precisa trabalhar aquilo de uma forma diferente, de modo que a criança se aproprie daquilo. Você vai falar para as crianças, olha gente, está chegando a Páscoa, todo mundo sabe o que é a Páscoa, todo mundo sabe que vai ganhar ovinho de Páscoa, de chocolate, ali aquela coisa. Agora, tem a criança, por exemplo, boliviana, que não tem contato com esse tipo de coisa. Então você precisa explicar para ele o que é a Páscoa, qual que é o significado, o que representa, quais são os símbolos da Páscoa e por que as crianças ganham chocolate na Páscoa. Então você tem que ter um trabalho um pouco mais aprofundado. Então por isso que fala aqui sobre essa questão de aprender sobre os costumes, valores, crenças, para que você trabalhe da forma correta com a criança. Nessa perspectiva, o professor ele é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando, propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais, cognitivas de cada criança, aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos do conhecimento humano. Então, pessoal, nessa perspectiva, o professor ele vai fazer uma mediação entre as crianças e o objeto. Não basta apenas colocar um objeto na frente das crianças ali e querer que elas aprendam sobre aquilo. Não, o professor tem que ir lá e falar assim, olha, tá vendo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Hoje eu não deveria estar tomando isso, mas como eu acabei dormindo pouco à noite, então vamos lá. O bom e velho Enersucar, né? Que não, isso aqui não é energético nada, isso aqui é Enersucar. Eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda aqui da Tsunami. Então assim, ó, você pega, por exemplo, um energético, né? Você põe essa latinha, criança, nossa, uma latinha cor-de-rosa, ai que linda, maravilhosa. Tá bom, só que o professor tem que falar assim, olha, essa latinha, na verdade, ela tem um líquido dentro, uma bebida, que ela serve para dar energia, para a gente estudar, né, quando a gente está com soninho e tal. Na verdade, você não vai explicar isso para a criança, porque isso aqui, você não vai nem apresentar isso aqui numa sala de aula, mas só dando um exemplo aqui, né, se isso aqui fosse um objeto legal. Então você pega lá, por exemplo, então, aí ele tem um energético dentro, tem que tomar cuidado, porque ele tem bastante açúcar, então ele acaba fazendo mal para a saúde e tal, mas olha, é assim, então você vai explicar, essa latinha ela é feita de alumínio, aqui ó, tem uma capinha de plástico, que ela é encapada para deixar bonitinho. Então assim, o professor, ele vai dar uma breve explicação sobre o objeto, não esse aqui, pelo amor de Deus, mas vai dar uma explicação sobre o objeto que vai ser trabalhado. A partir dali, a criança vai viajar. Eles vão buscar tudo o que você imagina a respeito daquilo, eles vão querer saber por que é roliço, por que não é quadrado, por que não é achatado, por que é comprido, e eles vão, sabe, explorar aquilo de diversas formas, mas o professor tem que dar uma base, ele tem que dizer o que é, olha, é uma latinha que serve para colocar uma bebidinha dentro, ponto, né? Aí a partir dali eles vão correr atrás, tá? Mas é necessário aí essa mediação do professor. O professor também não vai dizer tudo que tem que fazer com a latinha. Ele só vai explicar o que é e deixar as crianças ali explorarem aquele objeto, beleza? Mas é necessária essa mediação. Lembrando, mais uma vez, palavra bonitinha aqui, pessoal, né? Que o protagonismo fica com as crianças. O professor não vai ser protagonista da ação, ele vai ser apenas um mediador. Quando surgir uma dúvida ali e tal, o professor vai lá e pumba, sana aquela dúvida, mas deixa os bichinhos correr ali e se matar ali para poder aprender, tá bom? Na instituição de educação infantil, o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência.
cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas, sociais variadas. Olha, eu acho que eu nem precisaria explicar esse parágrafo aqui, mas vou dar uma faladinha rápida aqui. Então, assim, o professor, ele na verdade, ele não é uma autoridade, ele não é ali um ser supremo sobre as crianças, tá? Eu vejo o contrário, eu vejo o professor sim como autoridade, porque uma vez que ele é responsável pelas crianças, ele é uma autoridade sim, mas não uma autoridade no sentido de autoritarismo, tá? No sentido de eu sou o dono da razão, mas no sentido de que ele é responsável direto pelas crianças, tá? Mas, minha opinião, não importa. Então, vamos lá. O professor, ele é o quê? Ele é um parceiro das crianças, um parceiro experiente, que vai auxiliar eles. É como se fosse um coleguinha que sabe mais e vai ajudar aqueles que ainda estão aprendendo, tá? Então ele precisa propiciar e garantir ali ambientes ricos e prazerosos ali de educação, onde a criança possa aprender através do prazer, né, gente? Não aprenda ali daquela forma chata, que a criança não entende nada e o professor, né, só enfia conhecimento na garganta do aluno ali. E não discriminatório, ou seja, todos são iguais ali com diferenças, tá? Você não pode discriminar um aluno porque ele é negro, porque ele é índio, ou porque ele é boliviano, ou porque ele não fala a sua língua corretamente, né, que ele vem de outro país. Então, propiciar esses ambientes assim, em que todos se vejam como iguais, mas com diferenças, tá? Eu dei essa aula, já nem lembro que aula que foi, gente, que eu dei aí quase 200 aulas até agora. Mas uma aula que falava sobre escola dos diferentes, escola das diferenças, tá? Nós temos que buscar a escola das diferenças, não escola dos diferentes, tá bom? Acho que era aula sobre inclusão, se eu não me engano. Eu dei várias aulas sobre inclusão e falava sobre isso. Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor considere na organização do trabalho educativo. Então, assim, para que as aprendizagens infantis elas ocorram com sucesso, são necessárias aí algumas situações aí na organização do trabalho. Então vamos ver quais são. A interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes em situações diversas, como fator de promoção da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se. Então assim, crianças da mesma idade, pessoal, dentro da sala de aula, a faixa etária tem que ser muito parecida, para que a gente consiga trabalhar um conteúdo ali que abranja todos, mesmo ali todos, cada um tendo o seu tempo, mas a mesma faixa etária é mais fácil de trabalhar. Quais são a questão das idades diferentes, pessoal? Situações diversas, né? Uma festinha, até no horário de intervalo a gente costuma separar um pouquinho, porque os maiores realmente acabam correndo muito, pode machucar um pequeno, mas assim, situações de refeição, festas, gincanas que acontecem, tem que ter essa interação entre o infantil e o fundamental. Para quê? Para que realmente através dessa interação as crianças possam ter contato umas com as outras, os maiores saibam que eles têm que ter um certo cuidado com os menores, porque eles já foram crianças, e os menores aprendam que eles também vão crescer, eles vão ficar grandes daquele jeito lá. Então é muito importante essa interação também com faixa etária diferente, tá? Como fator, olha só, de aprendizagem, de promoção da aprendizagem e do desenvolvimento da capacidade de se relacionar, beleza? Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças... Olha só, gente, deixa eu dar um exemplo aqui, me desculpa cortar, que me veio na mente. Essa questão da capacidade de se relacionar ensina também um pouquinho sobre o quê? Quando as crianças têm contato só com crianças da mesma idade, ele aprende que só existe aquilo ali e só aquilo ali é importante. Quando ele tiver contato com uma criança maior, ou mesmo a criança maior, ela não tem contato com criança pequena, quando ela vir a ter, o que ela vai fazer? Ela vai judiar, porque o grande, ele quer se sentir o bambambam, então o que ele faz? Ele bate no menor. Tá? Até na escola isso acontece, em casa, né, com os irmãos mais novos. Então, se desde cedo a criança maior aprender a ter contato com a criança menor e ver que elas são a mesma criança em tamanhos diferentes, em idades diferentes, começa a surgir o respeito. E se isso for trabalhado com sucesso, pessoal, com dedicação, quando chegar na vida adulta, nós vamos evitar muitos problemas, como, por exemplo, torcidas de futebol. Porque a pessoa está tão acostumada a lidar com aqueles ali. Você está lá na concentração do Corinthians ou do São Paulo, todo mundo lá é São Paulino, é corintiano, o São Paulo é o melhor, o corintiano é o melhor. Ó, que lindo, maravilhoso, né? Quando essas torcidas se encontram, eles não sabem lidar. Por quê? Porque ficou tão ali acostumado a lidar com pessoas que concordavam com eles, quando pega uma pessoa e fala assim, não, meu time é melhor que o seu, começa aquelas guerras, aquelas brigas, pessoas, um tirando a vida do outro ali na base da violência, gente, defendendo times que não estão nem aí para eles, para falar a verdade, só precisa deles ali para pagar dinheiro para manter o clube, né? Então assim, esse tipo de relacionamento, por exemplo, é o mesmo relacionamento que tem na escola com a criança grande, com a criança pequena, por isso que é muito importante você trabalhar essa mistura de faixa etárias também, tá? Em certas situações aí, para evitar que no futuro as pessoas cresçam com essa mentalidade de que aquele que pensa diferente tem que morrer.
que é o que acontece, por exemplo, nas torcidas de futebol. Você pega, por exemplo, lá na Europa, lá, né? Não acontece isso. Você vai na Espanha, lá, aqueles grandes times que tem lá, o Real Madrid, Barcelona, não tem esse tipo de coisa. Teve um homem lá, um torcedor lá, que jogou uma banana pro Daniel Alves, alguns anos atrás. Daniel Alves estava no Barcelona, ele jogou uma banana no campo. O Daniel Alves ainda foi lá, catou a banana assim, comeu um pedaço e bateu o escanteio. Aquele homem foi banido. Foi localizado, foi banido. Nunca mais ele pode entrar num estádio dentro da Europa, da Espanha lá. Ele não pode mais entrar dentro do estádio, nunca mais na vida dele. Por quê? Porque teve uma atitude racista lá dentro, né? Então isso chama organização. E como é que ele foi localizado? Só através de câmera? Não, os próprios torcedores foram lá e localizou ele. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Então olha só pra você ver. Lá também tem uma coisa muito bonita, que eu prefiro 1000 vezes assistir o futebol europeu do que o futebol brasileiro. Por quê? Gente, lá quando o time marca um gol, o pessoal bate palma. Aqui, quando o time marca um gol, o pessoal grita chupa pra outra torcida. Eles estão mais preocupados com o ódio que eles têm pela outra torcida do que com a alegria do time dele ter marcado um gol. Então, pra você ver um pouquinho da cultura, a diferença da cultura. E esse tipo de coisa tem que ser trabalhado a partir do quê? Da educação infantil, a partir de dentro da escola. Para que quando chegue na fase adulta, a pessoa não fica agredindo uma pessoa que pensa diferente. Que nem hoje eu costumo dizer aí que as redes sociais, o Facebook, ele deu voz aos idiotas. Ele deu voz ao povo, mas também deu voz aos idiotas. Porque hoje, cada vez que uma pessoa tem uma opinião sobre alguma coisa, ele quer postar na internet e ele quer que todo mundo curte. Quando chega uma pessoa e faz um comentário negativo ali, começa a agressão. Porque todo mundo hoje quer ter razão e ninguém quer dar razão pra ninguém. Tá? Então esse tipo de coisa a gente evita trabalhando na escola, essa interação entre os maiores e os menores. Você aprende a respeitar grupos com diferenças de você, diferença de tamanho, diferença de idade, diferença de opinião. A gente cresce. Né? Aí o petista aprende a respeitar, por exemplo, o bolsonarista, o bolsonarista aprende a respeitar o tucano, e o tucano aprende a respeitar o petista, e assim, ó, né? Todo mundo se respeita, no âmbito político, no âmbito do futebol, no âmbito da religião, né? Quem sabe um dia aí a gente chega aí que política, religião e futebol possa ser discutido, mas não discutido para ver quem é o melhor, discutido numa forma amigável. Hoje não se pode discutir essas coisas, por quê? Porque dá até morte, tá bom? Então, fica a dica aí, a importância de se trabalhar essa questão das faixas etárias diferentes aí na educação infantil, beleza? Agora sim, vamos pro 2. Gente, parece que eu me empolgo um pouquinho, mas é que é um ponto que eu acho de extrema relevância a gente perder uns minutinhos para falar sobre ele. É de extrema relevância na minha opinião, tá? Porque é um tema aí que realmente eu acabei me lembrando disso aí, fazendo essa ligação com a vida adulta. Muitas coisas que acontecem hoje de desrespeito na vida adulta é porque não foi trabalhado naquela época, porque nem era pensado nesse tipo de coisa. Agora vamos lá para o segundo tópico. Os conhecimentos prévios de qualquer natureza que as crianças já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de uma construção interna ao relacionar-se com suas ideias, com as novas informações de que dispõe e com as interações que estabelece. Então assim, pessoal, trabalhar aí, considerar, né, na organização do trabalho educativo, né, pessoal? Os conhecimentos, considerar aí os conhecimentos prévios da criança. Ou seja, gente, isso aqui eu falo em toda, parece que toda aula que eu dou eu falo a mesma coisa, parece que eu estou dando a mesma aula. Tá? Pegar os conhecimentos prévios que as crianças possuem. Quando as crianças chegam na escola, Mário Sérgio Cortella sempre falou, né, que a criança, quando ela chega na escola, ela já chega com 5.000 horas de conhecimento. Tá? Então, assim, pegar todo esse conhecimento prévio da criança, toda aquela experiência que ela traz de casa, traz da igreja, traz da rua, traz da casa do parente, os locais que ela frequenta, trabalhar a partir disso. Tem que considerar esses conhecimentos prévios e trabalhar a partir deles. Uma vez que a criança, ela aprende através de uma construção interna, através da imaginação dela, é que ela começa a construir um conhecimento. Considerar a individualidade e a diversidade, ou seja, o tempo de cada criança, tá? A individualidade, o tempo de cada um para aprender, diversidade, considerando a cultura de cada um, a religião de cada um, a etnia de cada um, tá? O meio em que cada um vive, tá bom? Então tem que considerar ali a especificidade de cada criança, de cada família da qual ela vem, de qual cada criança vem, tá bom? Precisa considerar também. Gente, considerar o grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que devam ser significativas e apresentadas de maneira integrada para as crianças e os mais próximos possíveis das práticas sociais reais. Então, assim, gente, considerar aí o grau de desafio, ou seja, sempre procurar desafiar a criança. Quando você vê que a criança está meio craque naquilo ali, gente, joga um temperinho a mais ali para que a criança realmente ela possa correr atrás de conhecimento a mais daquilo que ela já tem, tá bom? Então tem que considerar aí o grau de desafio, tá?
tá? Nas atividades dessas crianças, claro, também não colocando uma coisa mais pesada do que a criança consegue resolver ali, senão vai causar ali o desinteresse dela na educação, ao invés de você causar o interesse, né? Instigar a curiosidade, você vai causar aí o desinteresse e o desânimo dela porque ela não consegue resolver. E sempre colocar atividades que representem, que tenham significado na vida delas, né? E que seja o mais próximo possível da realidade a qual elas vivem, tá? A solução de problemas como forma de aprendizagem. Então sempre colocar ali situações de problema, né? Por exemplo, o Joãozinho, a mãe dele mandou ele comprar pãozinho, aí ao invés dele comprar 10 pãezinhos, ele comprou 5, e aí ele gastou 5 com ficha de fliperama ali, né? Aí ele vai chegar em casa, a mãe vai bater nele. Como é que ele vai explicar essa situação? Aí você tem que arrumar um jeito de resolver, né? Então, claro que não vai ser bem esse exemplo. Eu dei um exemplo bem idiota aqui, na verdade, porque não tem nem como justificar o moleque comprar metade do dinheiro do pão ali em ficha de fliperama. Mas só um exemplo, né? Coisas que eu particularmente nunca fiz, né? Eu era uma criança muito obediente. Mas, então assim, colocar resoluções de problemas, tá? Situações aí de problema para que eles possam estar buscando uma solução, né? Não essa necessariamente, né? Essas considerações elas podem estruturar-se nas seguintes condições gerais relativas às aprendizagens infantis a serem seguidas pelo professor na sua prática educativa. Então são condições, pessoal, que são muito relativas aí às aprendizagens infantis, né, a serem seguidas pelo professor, ou seja, são coisas aí que podem auxiliar bastante o trabalho na educação infantil, de uma forma até mesmo lúdica, porque também você não pode ficar trabalhando muito com papel, com coisas teóricas ali. Então, são formas aqui do professor estar se articulando, apresentando situações aí que a criança ela tem aquele prazer em aprender e possa aprender de uma forma organizada, também sistematizada, tá? Pessoal, nós estamos com 21 minutos, e eu não vou começar outra temática porque eu não vou conseguir acabar ela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, vou começar assim. Que aí eu continuo na próxima aula. É isso mesmo. Vamos lá, senão também a aula fica muito curtinha. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre interação. A interação social em situações diversas é uma das estratégias mais importantes do professor para a promoção da aprendizagem pelas crianças. Assim, cabe ao professor propiciar situações de conversa, brincadeiras ou aprendizagens orientadas que garantam a troca entre as crianças de forma que possam comunicar-se, expressar-se, demonstrando seus modos de agir, pensar e sentir em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a autoestima. Então, pessoal, através da interação social que a criança vai ter um desenvolvimento muito maior. É muito importante ela trabalhar ali o seu individual, né, trabalhar com si própria, mas, gente, consigo própria, né? Mas a interação social, esse contato que ela tem com os demais colegas, ela aprende um pouco sobre a opinião das pessoas, que cada um tem uma opinião diversa da outra, né? Que a criança não é só a opinião dela que vai contar, que ela sempre pode ter vários campos de visão para chegar a vários pontos de vista diferentes sobre uma determinada situação. Então essa troca de experiência aí é muito importante, né? Demonstra aí para a criança o modo dela agir, de pensar, de sentir, tá bom? A existência de um ambiente acolhedor, porém, não significa, pessoal, eliminar conflitos de forma nenhuma, disputas e divergências presentes nas interações sociais, mas pressupõe que o professor forneça elementos afetivos e de linguagem para que as crianças aprendam a conviver, buscando as soluções mais adequadas para as situações com as quais defrontam diariamente. Então, assim, pessoal, quando você coloca crianças juntas, até adultos, né? Quando você coloca crianças juntas, cada um tem uma opinião, cada um quer a coisa de uma forma. Então vai gerar ali aquele conflito, aquela divergência. Isso é uma coisa saudável, tá? Desde que também não fuja muito do padrão ali. É uma coisa saudável. Por quê? Porque é através do conflito, da divergência, que a criança aprende que a opinião dela não é a única que tem. E o professor precisa propiciar isso, só que ele também vai propiciar ferramentas que elas possam chegar num consenso ali, né? Também, senão, né, você pega ali, ó, tem aqui uma roupa do Superman e uma roupa da Mulher Maravilha. Coloca 2 garotos lá, né? Ninguém quer ser a Mulher Maravilha, né, gente? Aí gerar uma briga. Então o que você faz? Um exemplo, eu e meus exemplos bobinhos, né? Você coloca uma do Superman e uma do Batman. Um vai ser o Superman e o outro vai ser o Batman, né? Então você vai colocar, como professor, elementos ali que possam contribuir, que eles possam chegar no consenso, que
que eles vão discutir, vão debater quem que é o melhor, se é o Superman ou o Batman que é o melhor, mas a questão eles vão chegar num consenso ali, eles podem até chegar num consenso de troca, né, de ferramentas depois, de objeto, para que cada um tenha um pouco de contato com o objeto do outro também, tá bom? Então o professor não pode também eliminar esses conflitos, mas ele tem que buscar ali ferramentas, né, elementos afetivos ali que possa fazer a criança chegar num consenso, e não, né, dar uma espada para cada um e falar, ó, resolve na faca aí. Não dá, né? As capacidades de interação, porém, elas também são desenvolvidas quando as crianças podem ficar sozinhas, quando elaboram suas descobertas e sentimentos e constroem um sentimento de propriedade para ações e pensamentos já compartilhados com outras crianças e com adultos, o que vai potencializar novas interações. Então, assim, mesmo quando as crianças estão sozinhas, ela vai repensar aquelas situações que ela viveu com outras crianças, com outros adultos, né? Então ela vai repensar sobre aquelas experiências e vai potencializar em novas interações, ou seja, ela vai buscar, como por exemplo, você teve uma conversa com uma criança durante uma brincadeira, e aí de repente acabou a aula, cada um foi para sua casa e ela ficou matutando aquilo ali. Então quando chega na aula seguinte, ela falou, lembra aquilo de ontem? Então eu tive uma ideia que a gente pode fazer assim, ou seja, ela vai retomar, ela vai criar novas interações, ela vai buscar aquela criança ou buscar outras crianças para interagir acerca daquilo que ela ficou ali repensando dentro de casa, de uma experiência que ela já viveu, tá bom? Então mesmo sozinha, a criança também, a interação ela vai causar esse efeito na criança. Nas situações de troca, podem desenvolver os conhecimentos e recursos que se dispõem confrontando-os e reformulando-os, tá? Então aqui fala sobre essa questão de troca, né, de objetos, que eu já tinha falado um pouquinho aí. Nessa perspectiva, o professor ele deve refletir e discutir com seus pares sobre os critérios utilizados na organização dos agrupamentos e das situações de interação, mesmo entre bebês, visando que sempre que é possível auxiliar as trocas entre as crianças, ao mesmo tempo garantir-lhes espaços de individualidades. Tá bom? Então, tá falando também das interações sobre os bebês, que também é possível aí auxiliar essas trocas, né? Trocas de objetos, trocas de locais, e garantir também que a criança tenha os seus espaços de individualidade, que ela possa também trabalhar sozinha, não somente ali em conjunto com os colegas o tempo inteiro. Assim, em determinadas situações, é aconselhável que as crianças com níveis de desenvolvimento diferenciados interajam. Em outras, deve garantir uma proximidade de crianças com interesses e níveis de desenvolvimento semelhantes. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, meninos e meninas, né? Você tem hora que você vai colocar ali todo mundo para trabalhar junto, né? Vai dar um jogo ali, vai colocar meninos e meninas. Tem outras situações que você vai colocar os meninos, você vai dar um futebol de botão ali para os meninos, para as meninas você vai dar umas casinhas, umas coisinhas assim, que elas gostam mais. Não é que não tem problema. A menina quer jogar um futebol de botão, ela pode. O menino, ele quer brincar de cozinha, também pode. Afinal de contas a gente tem que fomentar também todo tipo de brincadeira com a criança, né? Por exemplo, o garoto que tem contato aí com brincadeira de comidinha, né? Vai virar mulherzinha e tal. Não, não é isso. Pelo contrário, vai se tornar um homem que ele vai aprender que o homem também tem que cozinhar, que o homem tem que ajudar a esposa, né? Ele não vai crescer aquela coisa assim do tipo, cozinha é coisa de mulher. Então, assim, só tô dando um exemplo que é as preferências de cada um, né? Então você vai dar uma cozinha pra menina, né? Um joguinho de futebol ali pros meninos. Então também tem os grupos semelhantes, que são aqueles que pensam parcialmente igual, e tem aqueles grupos que pensam diferentes, que aí você vai buscar aí brincadeiras ali em que eles vai ter um pouco mais de conflito, mas que também vai acontecer, tá bom? Propiciar a interação quer dizer, portanto, considerar que as diferentes formas de sentir, expressar, comunicar a realidade pelas crianças resultam em respostas diversas que são trocadas entre elas e que garantem parte significativa das suas aprendizagens. Então está falando sobre que propiciar a interação, pessoal, também tem que considerar aí diversas formas de sentir, de expressar, de comunicar, ou seja, cada um ali ter a sua forma de se comunicar e a partir dela, né, aprender aí a respeitar também o espaço do outro, né, aprender a socializar com as outras crianças. Uma das formas de propiciar essa troca é a socialização de suas descobertas, quando o professor organiza situações para que as crianças compartilhem seus percursos individuais na elaboração dos diferentes trabalhos realizados. Isso aqui fala muito sobre a roda de conversa, né? Em que a criança, através das suas descobertas em casa ou até mesmo na escola, ela vai expressar, olha, eu aprendi um negócio assim, 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 ali ele vai estar socializando suas descobertas. Portanto, é importante frisar que as crianças se desenvolvem em situações de interação social, nas quais conflitos e negociação de sentimentos, ideias, soluções são elementos indispensáveis. Ou seja, a criança, né, ela se desenvolve através de situações de interação social, bem como Jean Piaget, também Vygotsky, aí defendiam tanto
E os conflitos, a negociação, né, as ideias, soluções, aí tudo isso faz parte da interação social. O âmbito social oferece, portanto, ocasiões únicas para elaborar estratégias de pensamento e de ação, possibilitando a ampliação de hipóteses nas hipóteses infantis, né? Então esse âmbito social ele ajuda bastante nessa questão de elaborar estratégias de pensamento e de ação, bem como o individual, mas o social ajuda um pouquinho mais. Pode-se estabelecer nesse processo uma rede de reflexão e construção de conhecimentos, na qual tanto os parceiros mais experientes quanto os menos experientes têm seu papel na interpretação e ensaio de soluções. Ou seja, os mais experientes acabam até auxiliando aqueles menos experientes na construção de seus saberes e também nas soluções aí das situações em que eles são colocados. Para finalizar, pessoal, olha que legal, acabou dando para fazer tudo. A interação permite que se crie uma situação de ajuda na qual as crianças avancem no seu processo de aprendizagem. Então, a interação social, ela permite aí que as crianças avancem até com mais facilidade aí no seu processo de aprendizagem, tá bom? Uma vez que, puxa, eu não lembro agora se é o Piaget ou o Vygotsky, gente, que defendia muito essa questão aí, que a criança ela aprende a partir do contato de uma pessoa mais inteligente que ela, que hoje foi mudada essa frase, né, pela questão do mimimi de hoje, né, foi mudada aí, que a criança ela vai aprender a partir do contato de pessoas com mais experiências que ela, ou seja, você vai aprender com aquele que sabe mais, não tem como você aprender com aquele que sabe menos. Tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui, ó, que já tá aí com quase 31 minutos a aula, senão o celular corta o vídeo aí e o professor Supermalva não sabe editar vídeo e juntar, mesmo até porque nós estamos com um concurso aberto, não dá tempo de ficar perdendo tempo editando, então eu tenho que fazer a videoaula e lançar ela lá, com errinhos, com as minhas pérolas de vez em quando, mas fica até uma aula mais natural, né? Pessoal, não se esqueça de se inscrever, de dar aquela curtida positiva lá e até a próxima aula, viu? Bons estudos, até daqui a pouquinho com a parte 7.